são as coronárias. E aí vem a aorta ascendente. Na crosta da aorta, o arco aórtico, a gente vai ter os vasos da base, tá certo? Esse primeiro ramo aqui é o tronco braquiocefálico, onde a gente vai ter carótida comum direita e subclávia. E aqui a gente vai ter carótida e subclávia esquerda. Aqui é o arco aórtico e aqui é a aorta descendente. Tá certo? A gente já viu aquela relação, às vezes da aorta tem ramos brônquicos, mas na porção posterior tem ramos intercostais posteriores, e a gente tem ainda o que? Ramos esofágicos, que elas saem da aorta e vão para o esôfago. São ramos diretos, tem pequenas arteríolas aqui que saem direto da aorta para o esôfago. Tá certo? Mostra aqui. Não dá pra ver isso, eu tô falando. Tá certo, pessoal? Tem algumas patologias, por exemplo, essas intercostais a gente acha que não tem importância. Elas das mamárias, pessoal, a das torácicas internas, elas também têm ramos que se comunicam às intercostais anteriores. E elas formam uma verdadeira rede na parede torácica. Por exemplo, uma coartação de aorta é uma patologia que tem um estreitamento na aorta que às vezes fica realmente uma região fibrosa que não passa sangue de um lado para o outro. A comunicação se faz, essas artérias se hipertrofiam, aumentam o tanto de tamanho e a porção descendente da aorta ela começa a receber sangue pelas intercostais posteriores e ela se enche o segmento distal. Só para falar que elas realmente são importantes. Lembrar também que aqui a gente tem inervação da aorta, ela dá diretamente da aorta, a gente dá inervação para o corno anterior da medula, que é responsável pela parte motora. Então, às vezes, se você liga muito ramos desse, a gente fecha muitos ramos desses na cirurgia, você pode ter paraplegia, dependendo do nível que você faz isso. Tá certo? Porque tem ramos do corno medular anterior. Então, essa a aorta é um vaso extremamente calibrizo, de paredes bem espessas, tá certo? Que quando a gente faz secção na aorta, claro que a gente tem as técnicas. O sangue, ele vai no teto. Ele sanguina um doente em questão de segundos. Às vezes, você tem uma ruptura de aorta que o sangue fica contido pela adventícia, que a gente acha que a adventícia não tem importância, mas as 3 camadas da aorta são bem importantes. Tá bom? Aqui a gente tem o tronco, aqui a gente tem a veia subclávia, tá bom? Subclávia não, aqui a gente tem subclávia, a gente tem ou inominada, né? Aquela que não tem nome, inominada. Então a junção da inominada, o tronco venoso braquiocefálico com aqui a gente chama inominado, tá certo? Esse inominado tem nomes que se consagraram na anatomia, né? E tá havendo uma mudança. Aí o consagrado é veia inominada, mas assim, o termo que eles estão definindo tronco venoso direito e esquerdo. Tronco venoso braquiocefálico direito e esquerdo, tá certo? Mas então, o esquerdo é inominado. É inominado, na verdade ele vinha ter esse nome agora, ele não tinha nome. Então ele se junta em forma cava superior, que vai drenar diretamente para o átrio direito, tá certo? Aqui a gente tem, ela existe, viu gente? A ácidos existe mesmo. E ela drena exatamente aqui, é desse jeito mesmo que a gente vê na cirurgia, tá certo? Na posição do ventrículo esquerdo, a gente nota que o ventrículo esquerdo ele é mais lateral, tá certo? Tem uma parede bem muscular e a aurícula esquerda, que é bem importante, que é uma série importante de formação de êmbolos. Dentro aqui a gente tem o átrio direito, tá certo? Aqui eles tentaram formar, olha, o ósseo do seio coronariano tá aqui, tá bom? Vocês estão vendo isso daqui é a cava inferior, né? A cava inferior. Isso daqui seria a válvula de Eustáquio e essa daqui é a de Tebésio, tá bom? Aqui envolvendo, fazendo uma protusãozinha aqui em volta do seio coronário. E aqui
a junção dessas duas válvulas forma o tendão de Todaro, ou seja, isso daqui, essa junção aqui é o tendão de Todaro, tá certo? Esses dois acidentes. Se a gente colocar a válvula no lugar, a gente vai ver que se a gente juntar aqui, ó, o folheto septal da tricúspide com o ósseo do seio coronariano e esse tendão de Todaro, forma como um triângulo. E aqui vai estar o nó do AV, nessa região. Tá certo? Se você mostra pra cá, por favor. Aqui, olha só. A gente tem aqui, ó, o tendão de Todaro, que é a junção da válvula de Tebésio e Eustáquio, que forma um tendão de Todaro. Se eu colocar aqui o folheto septal da tricúspide, olha só, folheto septal da tricúspide. Eu vou ter folheto septal da tricúspide, tendão de Todaro e orifício ou seio coronariano, vai formar um triângulo, que é o triângulo de Koch. E aqui no ápice do triângulo vai estar o nó do AV. Tá bom? Aqui, pessoal, tá aquela fossa oval que eu falei para vocês, estão vendo? Aquela fossa oval, é uma fossa mesmo, com cavidade, que é a fossa oval. Tá certo? Aqui o ventrículo direito, né? A válvula pulmonar. Olha essa, aqui é o vestíbulo ou via de entrada do ventrículo direito. Aqui é a porção trabecular, ou seja, rugosa, que é cheia de trabéculas cárneas. E aqui é a via de saída. Aqui eu tenho a trabécula supraventricular. Aqui é aquela trabécula septomarginal, que olha como ela divide. Forma como um C aqui, olha. Certo? E aqui é a via de saída do ventrículo. Hoje uma transposição. Professor, isso aqui é a septal, né? Só essa parte aqui. Na verdade, é essa daqui. Esse daqui é o músculo papilar. Só que a gente não consegue ver. E aqui, olha só, o infundíbulo é a via de saída, ou cone arterioso. Tá bom? Que tinha uma, no começo, quando vocês virem em biologia, vocês vão ver que tem a septação tronco-cunal, que o coração inicialmente é um tronco, que ele se roda em torno de si mesmo e forma um tronco-cone. E essa septação é que separa o que é aorta do que é pulmonar. Isso daqui a gente chama de cone arterioso, certo? E olha só, tem uma artéria do cone, ó, aqui, ó, que ela passa e cruza essa primeira marginal aqui da coronária direita, é chamada de artéria do cone. Ela vem, às vezes tem cirurgia que ela passa aqui em cima e inviabiliza a cirurgia, porque se você seccionar, vai infartar essa região. Todas essas são marginais. Marginais direitas, tá bom? Aqui a gente tem a interventricular anterior, com a veia cardíaca magna, tá bom? O veia cardíaca principal. E como é que são essas artérias que saem aqui da interventricular anterior? Diagonais, né? Porque elas vêm para a parede lateral do coração. E aqui, olha só, a gente tem a circunflexa, que ela manda ramos marginais esquerdos. Essa artéria, gente, ela fica no sul 4 ventricular. Vocês estão vendo que aqui é cheio de gordura? Então, cirurgicamente, no vivo, a gente não consegue acessar a circunflexa. A gente não consegue ver essa artéria, porque ela fica imersa em gordura. Então, por exemplo, se tem uma lesão aqui, a gente coloca uma ponte aqui, numa marginal, porque aí o sangue vem e volta. E como é a ponte, gente? A ponte não é você fazer a obstrução está aqui. O que é que a gente faz? A gente pega um segmento de safena, transposição dos produzidos. Então a gente pega uma veia de safena, por exemplo, vamos dizer que a obstrução está aqui, tá bom, pessoal? A descimento anterior. Então a gente pega uma torácica interna, a gente solta ela do externo inteiro e mantém ela ligada aqui na subclávia, tá certo? E pega essa pontinha dela e a anastomose aqui pós-obstrução. Ou a gente pega uma safena, a obstrução está aqui, a anastomose aqui e na aorta. Então o sangue sai direto da aorta e vem para pós-obstrução. Isso é uma ponte de safena. A safena é uma veia, né? Que é da perna, né? A perna você pega e liga daqui e aqui. Então faz uma ponte. A gente abre a perna, tira a veia da perna e coloca no coração. São as pontes de safena. Como é que faz assim? Coloca entre duas artérias. Coloca entre duas artérias. Na verdade, assim, a pontezinha está aqui, então a obstrução está aqui. Então a gente vai tirar
sutura ela na aorta, porque vai vir sangue direto da aorta, pós a obstrução. Tira ela da perna, mas não tem problema não. Certo? Tem outras vezes. Pode. Com a mamária, pessoal, o que a gente faz? A gente mantém ela na subclave. Ela não é ramo da subclave. A gente solta do externo, disseca ela inteira, dá muito trabalho. A gente usa microscópio, a gente disseca ela inteira. E aí pega a pontinha dela, que está vindo sangue da subclave, e a anastomosa Pós a obstrução. pós a obstrução. E o que determina se vai ser a subclave ou a mamária? A mamária, a torácica interna, sempre é a melhor. A safena é pior. A torácica interna é a melhor. É o enxerto padrão, que é artéria e artéria. Veia e artéria são coisas diferentes. É tanto que a duração da safena é menor do que da mamária, da O torácica. paciente diz que tem 4 safenas, É, 4 a gente- mamárias, então são 4 vezes. Não, 4 mamárias a gente não consegue, no máximo 2. Uma direita e uma esquerda. O paciente que diz 4 mamárias não existe. Não existe. Mas veia pode, porque por exemplo, você pode tirar das duas pernas e Pedaço grande e 50 centímetros. divide 2 e 30, uma de 25, outra de 25. Certo? Então é isso. Olha só, o átrio, agora o átrio esquerdo, pessoal. O átrio esquerdo, ela tem uma, não parece, o que é que parece o átrio esquerdo? Olhem atrás o átrio esquerdo. Parece com o quê? Um caranguejo, não parece? Olha só, né? As 4... né? Então, um caranguejo. Então, as 4 veias pulmonares, que elas dão sangue arterial, tá bom? Aqui a gente tem a veia pulmonar superior direita e a inferior direita. Aqui superior e inferior esquerdas, tá bom? E elas dão dentro do átrio esquerdo. E esse sangue acaba caindo na mitral. Tá bom, pessoal? E da mitral ela sai aqui, ó, pela via de saída na aorta. É injetada na aorta. Vocês entenderam o que é a aurícula? Que a aurícula é uma projeção do átrio. Do átrio. Todo que tem a aurícula direita e a aurícula esquerda. Então, só essa projeção aqui. É só esse. Só essa orelha. Só essa orelhinha aqui, só esse. Mas serve pra quê? Pra nada, pra dar tromba e matar o bufão AVC. Só pra isso. Aurícula do lado direito. Eu digo que daqui a milhões de anos a gente vai nascer Senhor. com a mamária na DA e sem aurículas. Que é a evolução A natural. evolução da espécie, velho. É. A mamária, a torácica interna nasceu para interventricular anterior. É tão estranho falar interventricular anterior. Nem sai. Você pode mostrar o limbo do osso, da O fossa oval, limbo. você falou. Ó, o limbo. Vamos ver na peça, porque aqui, ó, vamos dizer, se eu fosse ver nessa peça, a gente tem aqui, ó, o limbo seria esse contornozinho, ó, 29, estão vendo? Ó? Na prova aí. O que é o 36? O que é o 36, ó, prova? Hóstia. Um ósteo, não sei, ósteo sinfonético. Pode ser, pode ser. Oi? Eu tinha precisado dizer um nada a ver, pra vocês acertarem e a gente ficar bem animado. Camila, para e começa a gravar outra. Camila, para e começa a gravar outra.